Bom dia, meu quinto ano. Vamos lá, ciências, composição e decomposição da matéria. Espero que vocês estejam todos bem, que tenham passado o final de semana excelente com a mãe de vocês. Desde já, parabenizando elas pelo dia de ontem e cuidem das mães de vocês, certo? Então, a gente volta aí para a unidade 2 com composição e decomposição da matéria, certo? Mas o que é isso? Vamos falar de ciências. Então, para entendermos o que é composição e decomposição da matéria, é preciso pensar na natureza como um todo. De que ela faz parte? Então, toda matéria encontrada na natureza, ela é formada por um, dois ou mais componentes que caracterizam como substâncias puras ou misturar. Pura, estamos puros, depois misturamos. Então, podemos encontrar em origem mineral, animal e vegetal. A origem mineral é composto da agregação de minerais. A fonte mais comum para obter uma boa variedade de minerais é a água, o solvente natural, água. Então, a origem vegetal ela é composta de sais minerais, água, proteínas e açúcar. Então, ó, vocês estão vendo aí todos os tipos de vegetais que compõem aí os sais minerais, as vitaminas, a água, as proteínas e os açúcares, certo? Depois disso, a gente vem para a origem animal, que ele é composto por proteínas, gorduras e açúcares. Então, vocês estão vendo na figura as proteínas. Vem da carne, do leite, dos ovos, dos cereais, certo? Então, vejamos. Tipos de mistura. A mistura pode ser homogênea e heterogênea, certo? Então, saindo de misturas para vocês entenderem melhor, certo? Já ir para outras matérias, outros ambientes, outra linguagem. A mistura, quando falamos de homogêneo, falamos de. Vou citar um exemplo simples. Sala quinto ano, certo? Se fosse todos homogêneos, todos nós aprenderíamos de uma única vez, certo? Todo mundo tinha o QI do mesmo nível e aprenderíamos de uma única vez. Mas só que sala quinto ano é heterogêneo, certo? Heterogêneo é quando cada um aprende no seu tempo, certo? Cada um tem seu tempo para aprender. Nas misturas, vamos ver como ela fica. Então, essa classificação relaciona com uma formação de fases. A mistura heterogênea, seus componentes depois de misturados não podem ser distinguidos. Então, aqui o exemplo que eu botei foi água e o sal, certo? Água e sal. Depois que a gente faz essa mistura de água e sal, a gente não pode distinguir o que é a água e o sal. Por isso que chamamos de homogênea. Ela virou uma única mistura, certo? Misturas heterogêneas. Depois de misturados, podemos distinguir seus componentes em dois ou mais fases. Eu coloquei aqui o exemplo da água e do óleo, certo? Então, a gente vai lá. Mamãe, quero um macarrão. Mamãe vai lá no fogo, coloca a água, coloca o óleo. Mas a água e o óleo não se misturam porque eles são dois componentes heterogêneos, certo? Então, na natureza, tudo se agrega. Agregar é juntar. E tudo também se separa. Então, a água, o ar, o solo compõem-se em mistura que o homem pode separar por meio de processo simples e por meio de processo científico. Então, para conhecer os componentes de uma mistura, devemos separá-los em partes menores. Existem vários processos utilizados para decompor essa mistura. Então, vamos ver quais são. Os exemplos são evaporação,
decantação, destilação simples e fracionada, filtração, tamização ou peneiração, catação ou escolha. Então, deixar um exemplo simples aí para vocês de evaporação. A evaporação acontece quando deixamos o sol e o vento agirem sobre uma mistura. Fui lá, peguei minha farda, o educandário, e lavei. Vou lá estender, tá aquele sol lindo. Rapidamente seca minha blusa, certo? Minha farda. Então, houve uma evaporação do líquido que continha na minha blusa. Por isso que chamamos de evaporação. O sol faz com que isso aconteça, essa evaporação. Decantação. Quando falamos em decantar, não falamos de cantar, não. Cantem, recantem e encantem. Só que o assunto, certo? Decantar, como eu já havia falado, ciências. Só relembrando, ciências não engloba só as ciências puras, mas sim o português, a matemática, física, química, a história, certo? Então, tirei do dício aqui o que é decantar, que é um aplicativo que vocês podem ver para ajudar nas palavras, no significado das palavras e vocês terem um vocabulário rico, certo? Então, decantar, passar suavemente um líquido de um vaso para outro, a fim de separar as impurezas, sedimentos ou depósitos que se fixam no fundo. Purificar o caldo de cana, retirando sua impureza para purificá-lo. Caldo de cana, vocês lembram, o caldo de cana. Eu vou lá na rua, que vontade de tomar um caldo de cana com pastel, certo? Então vai haver a decantação. Ele vai lá, ele coloca o caldo de cana dentro da máquina, moe o caldo de cana, sai o líquido puro, mas as impurezas ficam, certo? Ou num coador, ou num pano, ou num depósito, certo? E foi feita a decantação. Então, decantação, chamada também de café de soldado, por ter sido muito utilizado pelos soldados antigamente. Então, um exemplo de misturas podem ser separadas de decantação, são água e o óleo, a água e a areia. Exemplos de decantação. Aqui, ó, simples. Ele está aqui, ó, o óleo, a água, a areia. Então, eles fizeram aqui, ó, parte de decantação. Tem que fazer todo esse processo, certo? A água, quando vocês fazem a mistura de todos os componentes, ela vai ficar barrenta. Aí vai existir o repouso, o barro desce, a água fica no meio e o óleo em cima, ok? Então, eles vão separar sólidos e líquidos, ok? Destilação, utilizado para separar misturas homogêneas. A destilação pode ser simples ou fracionada. Filtração simples. A filtração simples é o processo usado para separar misturas heterogêneas formadas por um sólido e um líquido, ou por um gás e um sólido. Esse processo é feito para obter um produto mais puro de agentes químicos. Então, aí, o exemplo são misturas, a solução. Depois que é passado por um filtro ou um funil, ela vira uma solução pura, certo? Uma solução pura. Então, aí, destilação simples, nas palavras em livro, certo? Usada para separar misturas do tipo sólido ou líquido, como a água e o sal. Por meio de evaporação, extrai-se a água, ou seja, há a separação do sal, pois a água evapora muito mais rápido do que o sal. Então, vejamos aqui o exemplo, certo? Então, existe todo esse processo aí para fazer a separação dos sólidos e dos líquidos, certo? Existe a manta de aquecimento,
misturar a destilar, o balão de destilação, que é esse, o termômetro para ver a temperatura, saída de água, o condensador, entrada de água, o elevador e o destilado, certo? Aqui, ó. E a destilação fracionada, usada para separar misturas do tipo líquido-líquido, por meio do uso de um aparelho chamado destilador, onde os líquidos são aquecidos várias vezes e separados, o que evapora mais rápido. Então, água, sal e areia. Sal, areia, tem a filtração, solução, água e sal. Existe a ebulição e passa por todo esse processo aqui, ok? Filtração é o processo que serve para separar misturas entre sólidos e líquidos. Exemplos de filtração. Eu quero tomar um cafezinho, certo? Tá chegando o inverno e eu preciso me aquecer tomando um café. Então, para preparar o café, fazemos uma mistura de água quente e o pó do café. Então, para separarmos líquido que extraímos do pó do café, usamos o filtro, certo? Existe um filtro aqui que é botado o pó, depois o café que vira só o líquido. Tamisação ou peneiração. Ciências engloba todas as matérias, como eu já havia falado. Então, tamisação é o ato de tamisar, de coar, usando uma peneira de fio de seda ou de malha finíssima. Peneiração, tamisação de misturas sólidas. Processo de separação feito com auxílio de um coador. Então, eu volto para a foto principal, que ele está aí, ó. Peneira de cá, peneirando para fazer a tamisação ou a peneiração, certo? Então aí cai a areia fina, peneirada, e em cima fica as pedras que não podem passar pela tamisação ou a peneiração. Catação ou escolha. Catação. Método baseado na diferença de tamanho e de aspectos visíveis das partículas de uma mistura de sólidos granulados. Então, entenda, catação tem que existir os sólidos granulados, certo? Um dos sólidos retirado com pinça ou com as mãos. Então, a mistura do feijão e as impurezas. Quando a gente compra lá o pacotezinho de feijão, sempre vem aquele feijão ruim ou sempre vem alguma pedrinha. Então, a gente tem que fazer a catação, certo? Ou escolha. Catação ou escolha. Então, reciclar é respeitar tanto a você, como o meio ambiente e como o próximo que trabalha com a reciclagem. Então, existe o plástico, o papel, o vidro, o orgânico e o metal, certo? Então, separem o lixo de vocês, coloquem lá o que tá o vidro para não cortar. Quem faz essas escolhas desses materiais reciclados, certo? Bons estudos, quinto anos. Quinto ano. Saudade de vocês. Fiquem em casa. Muita saudade de vocês.